A paz, meus queridos, tudo bem com vocês? É uma alegria tremenda estar mais uma vez aqui com vocês, transmitindo aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Eu sei que você certamente já teve experiências especiais com Deus. Eu sei que muitos de vocês já viveram ou tiveram experiências sobrenaturais com Deus, porque na verdade elas fazem parte de uma vivência com fé. Deus é tão perfeito e digno de louvores. Ele é grande e mesmo assim Ele se importa com nós, seus filhos, a ponto de transformar as nossas vidas. Quem é tocado pelo seu amor, pelos seus milagres, entende o quão bondoso Ele é. Então, nos comentários abaixo, comente, deixe escrito seus testemunhos, suas experiências sobrenaturais, suas experiências especiais com Deus. Certamente em algum momento você já presenciou ou vai presenciar milagres, curas, visões, revelações, sinais, ouvir a voz de Deus lhe dando comandos, sentimentos de inundação espiritual. Veja, histórias de chamados, histórias de libertações, de transformações radicais, de restauração. Agradeço a todos vocês que já me acompanham no canal e que já são inscritos. E quem ainda não é, clica lá e me acompanhe, inscreva-se agora. Então veja que experiências sobrenaturais, especiais, maravilhosas, elas nos fazem sentir parte da fé. Veja que nós podemos enxergar esse sobrenatural de Deus e Ele é poderoso. Ele é a dinâmica secreta de uma fé vibrante. E Ele é agente da ação divina manifesta aqui na terra. Uma experiência com Deus é capaz de mudar caminhos, mudar vidas. Você está indo numa direção, como Paulo estava indo no caminho a Damasco, e de repente, no seu encontro com Jesus, muda completamente a rota da sua vida, depois daquela experiência sobrenatural. Então Deus muda rotas, Deus muda caminhos, Deus muda destinos. Uma experiência com Deus tem esse poder de reacender uma fé vacilante. A pessoa às vezes fica triste, chateada, apática, acha que as coisas não estão acontecendo como Deus quer, que as promessas de Deus não vão se cumprir em sua vida. E um dia ela tem uma experiência sobrenatural com Deus. E isso vivifica, reacende a chama em seu coração. Ela volta a Deus com todo fervor. E nós vemos na Bíblia inúmeras pessoas que viveram o sobrenatural de Deus. Elias, ele teve uma fé que operava no sobrenatural. Veja comigo em Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Veja que coisa maravilhosa, sobrenatural, especial. Nós também estamos vivendo um tempo em que não tem sido muito diferente do que nessa época em que o profeta Elias viveu. Por isso, cada vez mais nós, eu e você, precisamos nos firmar na fé para andarmos na dimensão espiritual que Deus tem para nós. Na época em que o profeta Elias viveu, a nação de Israel estava mergulhada no pecado, vivendo sob o domínio da terrível rainha Jezabel, que trouxe para a nação culto a Baal e a outros deuses pagãos.
Então Elias foi chamado por Deus exatamente para ser um agente de transformação. Ele foi um homem de fé. Ele creu que somente Deus poderia mudar a situação caótica em que se encontrava a nação de Israel. Tiago nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, tão humano como qualquer um de nós, com os mesmos defeitos, com as mesmas falhas. A diferença é que ele cria num Deus sobrenatural incondicionalmente. Elias era um homem que andava no sobrenatural de Deus. E Deus nos convida a fazer o mesmo, a sermos agentes de transformação nesse mundo caótico em que nós vivemos. Ele nos convida a sermos discípulos, a seguir, viver como o Mestre nos ensinou. Veja que há algumas características desses homens, dessas pessoas que rompem a fé, vivem o sobrenatural de Deus e eles se baseiam em Elias. Eles rompem na fé aqueles que têm intimidade com Deus. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Em 1 Reis 17:1 diz: Elias disse ao rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Veja, somente alguém que vive e nutre essa vida de intimidade com Deus tem coragem e ousadia e poder de declarar uma palavra como essa, segundo a minha palavra. Intimidade é esse resultado de fé. E a fé é o resultado de eu conhecer a Deus. E como eu vou conhecer a Deus? É me relacionando com Ele, dia após dia. Como eu posso reconhecer e conhecer a Deus? Através da sua palavra. Conhecer a Deus vem através de conhecer as Escrituras e também de uma vida de oração e adoração. Salmo 9:10 diz o seguinte: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E você tem confiado no Senhor e na sua palavra em todas as circunstâncias? Rompem na fé aqueles que andam na dependência de Deus. Elias não andava segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Em 1 Reis 17:2 diz que Deus lhe disse: retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite. Logo em seguida, no verso 5, nós vemos: assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus simplesmente alimentou Elias sobrenaturalmente com pão e carne através de corvos e numa época de fome e seca em Israel. Meu irmão, minha irmã, quando cremos em Deus, explicações não são necessárias, pois a fé descansa nas promessas de um Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28:20. Então não me adianta nós perguntarmos de onde os corvos tiraram comida, ou isso ou aquilo. Não, eu creio nas promessas de Deus, porque depender de Deus é experimentar as suas maravilhas. Romper na fé é aqueles que ousam crer e praticam a fé. Dentre muitas características que tinha Elias, uma nos chama a atenção, que ele realmente cria e praticava a sua fé. Lá em 1 Reis, nós vemos mais uma vez o Senhor direcionando a vida de Elias, quando ele manda para a casa da viúva, lá fora das fronteiras de Israel. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te
e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ali ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Veja, imediatamente ele foi. E chegando lá, Elias começa a agir na fé sobrenatural. Essa viúva era muito pobre e vivia com um único filho. A viúva só tinha um pouco de azeite e farinha. E mesmo assim, Elias manda preparar um bolo para ele primeiro. Deus usa o profeta Elias e ele na fé sobrenatural para dizer para aquela viúva que nem a farinha, nem o azeite iriam acabar. E que assim mesmo sucedeu. Aquele alimento não faltou e deu para alimentar a viúva, o seu filho, o profeta Elias, por muitos dias. Logo depois, o filho único daquela viúva morre. E Elias ora a Deus e o seu filho é trazido de volta à vida. Veja que maravilha! É ter ousadia e crer no poder sobrenatural de Deus agindo em nossas vidas, agindo a nosso favor, agindo em nossa família, nossa igreja, no nosso... Quando na palavra de Deus nós lemos acerca da multiplicação dos pães e peixes, nós vemos que os discípulos colocam alguns impedimentos diante desse milagre de Jesus, mas eles se esqueceram que estavam diante de Jesus, o Filho do Deus vivo. Eles colocaram empecilhos como um lugar geográfico, imaginando onde nós vamos encontrar tamanha quantidade de pão no deserto. Para eles era impossível, porque deserto é lugar de privação, de fome, miséria, seco. Os discípulos estavam condicionados ao ambiente que eles estavam inseridos. Por isso eles não conseguiam ver além. Quando nós falamos de avivamento, de poder sobrenatural, de experiências especiais, nós temos que ir além do que nós enxergamos. Nós temos que ir além do aspecto geográfico que nos rodeia. Se você atentar demasiadamente para o lugar onde você está, pode não entrar no lugar que Deus preparou para você. Nós não podemos criar obstáculos para o avivamento, para o sobrenatural de Deus, por causa de um lugar geográfico, por causa de um lugar, um emprego, uma casa, uma família onde nós estamos inseridos. Não é isso que vai fazer a diferença, mas sim o Jesus, Filho do Deus vivo, que vai realizar os milagres. Veja os grandes homens de Deus. Moisés estava no deserto. Daniel na cova dos leões. Paulo e Silas na prisão. João exilado na ilha de Patmos. Todos eles obedeceram mais a Deus do que as imposições silenciosas do lugar onde eles estavam. Qual foi a consequência? Viram a glória de Deus, apesar do lugar onde estavam, apesar da posição geográfica. Os lugares não eram nada convidativos para uma postura de adoração. Porém, como o mestre disse uma vez, não é nos montes de Jerusalém, nos templos ou em Samaria o lugar de adoração. É em espírito e em verdade. Não importa o lugar onde eu e você estamos. Importa que nós adoremos ao Deus Todo-Poderoso. O ambiente não faz a diferença. A nossa adoração faz a diferença. A nossa adoração não precisa de um lugar propício, mas sim de um coração adorador, que busque o Senhor em espírito e a verdade, pois a adoração não está condicionada à atmosfera da terra, mas à atmosfera da fé, à atmosfera do céu. Por isso, esteja você num hospital, no deserto, na prisão, no exílio, nas cavernas, no Coliseu, todos esses sinais e lugares podem se tornar um lugar de profunda adoração.
Sempre nós teremos motivos para adorar, pois aquele que nos fez a promessa é fiel. Oh, aleluia! Nós podemos adorar mesmo estando num lugar que nos convida mais à murmuração do que à adoração, mesmo em perseguição, mesmo num deserto de aridez espiritual. Afinal, nós não estamos exaltando o cenário, mas o Deus Todo-Poderoso que está conosco em todos os lugares e em todas as ocasiões. Então, meu irmão, não importa a circunstância, Deus é fiel. O Senhor é Emanuel, um Deus conosco em todas as lugares e em todas as situações, em todas as ocasiões. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139. No céu da vitória ou no abismo da derrota, não tem como Deus não estar conosco. Não tem como Deus não estar perto de você. Oh, glória! Ele pode fazer chover pão do céu ou multiplicar pão no deserto. Ele pode abrir o mar ou andar sobre as águas. Ele sim pode transformar um lugar de escassez em abundância. Quando eu e você confiamos, Ele manifesta o seu poder sobrenatural. Quando Ele não nos tira do deserto, Ele libera a provisão para que realmente nós possamos atravessar e chegar à terra prometida, independente das circunstâncias. Nós temos que saber e crer que os milagres de Deus não respeitam geografia, mas transformam a geografia. A manjedoura virou lugar de presentes caríssimos. A fornalha, que serviria para a morte, virou passeio de homens fiéis. O deserto se transformou num manancial. A cova dos leões, um lugar de descanso. Um túmulo de choro numa alegria de ressurreição. Então espere mais nos lugares difíceis, mais nas escolas, mais nos presídios, nos hospitais, na comunidade, porque não são os lugares a fonte da sua multiplicação, mas o Senhor que está contigo em toda a geografia, em todo lugar, em toda situação nessa terra. Se você achar que a hora já é avançada demais para que Deus possa fazer um milagre em sua vida, é porque você deu convicção à dúvida, à incerteza, ao desânimo. Não coloque a hora como um empecilho. Já faz tanto tempo que Deus prometeu que eu recebi essa promessa. Não se concentre em quanto tempo faz que você está esperando o seu milagre. Antes que seu foco seja realmente manter-se convicto no poder do Senhor que faz o milagre. Esse é o teste do tempo. Passe por ele. O Kairos pode acontecer antes, durante ou depois do problema, pois Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Às vezes colocamos empecilhos como condições. Nós falamos, não estamos em condições favoráveis de receber o milagre. Mas desde quando um milagre precisa de condições favoráveis para acontecer? O milagre é algo sobrenatural. É acima do natural. Faz parte da essência do milagre que ele vai contra a realidade, contra situações favoráveis. A lei da natureza e da física são contrariadas pelo sobrenatural de Deus. Na verdade, a água não tem condições de virar vinho. Um morto não tem possibilidade de ficar vivo. Uma muralha não cai com gritos. Uma mulher estéril não fica grávida. Mas nós precisamos considerar essa condição desfavorável em nossa vida também, que você sabe qual é.
como um fator para que aconteça o milagre, para que a essência do milagre aconteça. E isso é um mistério, porque nós não podemos explicar, nós apenas podemos atestar. Foi um milagre. Pense em Maria, ela era uma jovem virgem que sequer casada era. Foi nessa situação que Deus disse a Maria que ela ia gerar um filho. Quando ela perguntou ao anjo como isso iria acontecer, ele não deu muitos detalhes, apenas disse: descerá o Espírito sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Amo a resposta que ela dá ao anjo: que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Maria perguntou como aquilo se realizaria e a resposta simplesmente foi: o Espírito vai gerar uma criança. Pronto, caso respondido para ela. Quem dera nós, cristãos, tivéssemos sempre a mesma atitude de Maria. Como serei transformado? Deus vai fazer. Como será a cura? Deus vai curar. Como minha família vai ser transformada? Jesus vai trabalhar. Simples, Jesus vai fazer. O como, deixa com Ele. Ele vai fazer. O processo, o milagre, a essência da transformação, deixa com Ele. Contudo, muitos de nós pensam exatamente como os discípulos, nas circunstâncias geográficas, na hora, nas situações contrárias. Não, nós temos que estar abertos para os absurdos de Deus, para o sobrenatural de Deus, para o especial de Deus. Nós podemos concluir, então, que todo milagre não está na esfera natural, mas está na esfera do absurdo. Para muitos é um absurdo. Para nós, cristãos que temos fé e cremos em Jesus, em Deus, é um momento sobrenatural. É um momento especial de Deus. A multiplicação dos pães e peixes é um absurdo. A descrição é que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 homens. Isso sem contar as mulheres e as crianças. O total deve girar em torno de 10, 15 mil. Jesus se dirigiu a essa multidão faminta, mandou que ele se assentasse e tomou os 5 pães e os 2 peixinhos e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Algo de absurdo aconteceu, algo sobrenatural aconteceu, que Deus tremendo, que fez algo especial acontecer. Todos, a palavra de Deus diz, todos se alimentaram e ainda sobraram 12 cestos, uma porção do milagre para cada discípulo. Então, meu irmão, minha irmã, assim nós vemos inúmeras ilustrações na palavra de Deus, nos mostrando o sobrenatural acontecer. Não deixe ninguém te dizer que isso foi na época dos discípulos. Nós somos discípulos. Esses sinais seguirão os que creem. É para hoje, é para mim, é para você. Para vivermos no sobrenatural. Jesus nos chama e deseja que nós experimentemos grandes milagres. E que sim, nós conquistemos uma vida espiritual abundante com Ele. Jesus veio ao mundo e fez milagres extraordinários. E hoje você pode sim provar e experimentar milagres extraordinários. Alegre-me em saber que Deus nos escolheu para viver nessa geração, para continuar a viver os milagres sobrenaturais de Deus.
apesar de nós vermos tantas atrocidades, nossos olhos têm contemplado muito mais o poder de Deus e o seu agir no meio do seu povo. E que beleza que esse poder tem alcançado milhares de milhares. E isso é apenas o começo. Deus nos chamou para vivermos no sobrenatural. Ele deseja que nós experimentemos grandes milagres e conquistemos uma vida espiritual abundante. Lembre-se disso. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas para cada um de nós. Veja o que ele diz em Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, não fique fora desse exército que vai arrebanhar uma multidão de filhos incontáveis para o Pai, e sim viverá o sobrenatural de Deus. Entregue-se, jogue-se, queime pelo amor de Deus, pelo seu poder manifesto em sua vida. Queime por dentro, tenha sede por mais de Deus, pela sua palavra, pela intimidade, pela comunhão. Ore, busque, jejue, entregue-se totalmente a esse Deus que poderá prover o sobrenatural na sua vida. Deus te abençoe.